Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula a gente vai falar sobre função de segundo grau. Função de segundo grau, pessoal, você vai achar nos livros por aí com outros nomes também. Por exemplo, você pode achar em um livro esse nome função de segundo grau de uma forma diferente, como por exemplo função quadrática, certo? Você também pode encontrar nos livros por aí função polinomial do segundo grau. Então essa aula aqui ela vai ser uma introdução teórica, né, sobre as principais propriedades que envolvem a função de segundo grau. E a gente vai começar pela definição. Então tá aqui, ó. A função de segundo grau, ela é uma função do conjunto dos reais nos reais, e ela é dada por essa relação matemática aqui, ó. F de x que é igual a x quadrado mais bx mais c. Tudo bem? E aí é o seguinte, ó, o ABC, ou seja, os coeficientes aqui, ó, eles são números reais e o A ele tem que ser diferente de zero, tudo bem? Então, quando a gente tiver essa condição aqui, a gente vai ter então uma função denominada função de segundo grau. Aí, pessoal, pode surgir a seguinte dúvida, né? Professor, por que que o A tem que ser diferente de zero? O A, no caso, seria esse coeficiente aqui. Então, olha só. Vamos supor que nós tenhamos aqui a seguinte função, ó. 0 vezes x quadrado menos 5x mais 6, tudo bem? Repara que aqui essa variável aqui ela está sendo elevada ao quadrado. Quando você olha assim, você fala, pô, isso aí tem que ser uma função de segundo grau, né? Porque o que vai determinar que uma função seja do segundo grau, pessoal, é exatamente o expoente, o maior expoente aqui das variáveis. No caso, ele tem que ser 2, tudo bem? Diferentemente lá da função do primeiro grau, né? Onde a gente, por exemplo, tem lá, né, que ax mais b, né? Ou seja, a gente tem a função f de x que é x mais b. Então, olha só, o expoente da função do primeiro grau, o maior expoente é esse 1 aqui. Por isso que a gente lá vai chamar isso aqui de função do primeiro grau, né? Já no caso da função do segundo grau, o maior expoente é 2. Tudo bem? Então, aqui no caso, o maior expoente ele é exatamente aqui o 2. Só que a gente acabou de falar anteriormente, né, que o A ele tem que ser diferente de zero. Então, quem que está fazendo o papel aqui do coeficiente A no exemplo dessa função aqui? Ó? É o zero aqui, tudo bem? Então, a gente está simulando que o A ele está sendo igual a zero. Mas olha o que vai acontecer. A gente sabe que zero vezes alguma coisa, como por exemplo 0 vezes 5, vai dar quanto? O zero. A gente também sabe que, por exemplo, 0 vezes 1, quanto que é? É zero. E aqui nesse caso, 0 vezes x ao quadrado vai ser quanto? Vai ser exatamente zero. Então aqui vai ficar 0 menos 5x mais 6. E zero, como não vale nada, né? Então essa função aqui, na verdade, ela não é uma função do segundo grau. Então é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque o expoente aqui o maior expoente aqui da variável é exatamente o 1. Tudo bem? Então aqui no caso é uma função do primeiro grau. Então por isso que a gente tem que tomar esse cuidado aqui, ó. O A ele tem que ser o quê? Diferente de zero, para não acontecer o que aconteceu aqui nesse exemplo. Tudo bem? Porque se o A for igual a zero, ele vai anular aqui esse expoente 2 aqui. E daí a função, na verdade, ela vai ser uma função do primeiro grau. Então, para ser uma função do segundo grau, o A, então, tem que ser diferente de zero. Tudo bem, pessoal? Então, essa é uma das primeiras condições para que nós tenhamos, então, uma função do segundo grau. Tudo bem? Então, eu posso citar como exemplo aqui de função do segundo grau para vocês, por exemplo, isso aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui uma função que ela vai ser, por exemplo, né, 2x ao quadrado menos 5x mais 6. Tudo bem? Isso aqui é uma função de segundo grau. Repara que aqui no caso o coeficiente A, aquele que está unido à variável que está sendo elevado ao quadrado, ele é diferente de zero. Tudo bem? Outro exemplo de função do segundo grau, nós poderíamos também citar isso aqui, ó.
Vamos supor que eu tenho uma função f de x, e daí eu vou ter aqui, ó, menos x ao quadrado, menos 7x, menos 10, por exemplo. Isso aqui é um outro exemplo de função de segundo grau. Notemos aqui que na frente aqui da variável que está sendo elevada ao quadrado, ó, não tem nenhum número escrito, mas a gente sabe que matematicamente, né, o número que está aqui é o número 1. Então, o coeficiente A nesse caso aqui, ele também é diferente de zero, porque ele é menos 1, tudo bem? Então aqui a gente também tem um outro exemplo de função quadrática ou função do segundo grau. Tudo bem, pessoal? Ok. Agora vamos falar sobre o gráfico, né, da função do segundo grau. Lá na função do primeiro grau, a gente estudou já, tem videoaulas aqui inclusive no canal, né, que o gráfico da função do primeiro grau, pessoal, ele é o quê? Ele é uma reta, né? Ele é uma reta que possui uma inclinação. Agora, no caso do gráfico da função do segundo grau, a gente vai ter uma situação diferente. A gente vai ter uma curva, como vocês podem ver aqui, ó, e essa curva ela vai ser chamada de parábola, tudo bem? Então essa curva ela recebe o nome de parábola, como vocês podem ver aqui, ó. Agora vejam só, essa curva, né, que aparece aqui, ou essa parábola, né, pessoal, ela vai ter uma propriedade bem característica. Então, por exemplo, a concavidade ela vai ser voltada para cima, que nem está aparecendo aqui, ó, se o coeficiente A for maior que zero. Então, note que se esse coeficiente A aqui, ó, ele for maior que zero, que nem está dizendo aqui, aí no caso a concavidade ela vai ser voltada para cima, tá vendo? Então aqui a gente tem uma situação onde a concavidade ela está sendo voltada para cima. O coeficiente A aqui, pessoal, ele for menor que o zero, que nem está dizendo aqui, ó, aí a concavidade ela vai ser voltada para baixo, tudo bem? Então assim, para que vocês não esqueçam, né, dessa propriedade, imagina o seguinte, imagina que isso aqui seja, fazendo uma analogia bem didática, né, que isso aqui seja um sorriso, né? Ou seja, a pessoa ela está com o astral para cima, né? E quando a pessoa ela está triste, ela está com o astral para baixo, ou seja, negativo. Tudo bem? Fiz essa analogia aqui para que vocês memorizem melhor essa propriedade aqui sobre o comportamento da função quadrática, que é a função do segundo grau. Tudo bem? Agora, vamos verificar se essa propriedade ela se cumpre na prática. Vou dar vários exemplos para vocês agora, usando o software GeoGebra. Então, vamos lá. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar uma determinada função que eu vou escrever da seguinte forma. Vou colocar 2x elevado ao quadrado mais. Então, vai ficar aqui mais 4x mais 3. Então, vamos dar aqui um Enter, vamos ver o que. Olha o que aconteceu. Notemos o seguinte, ó, que nós temos aqui o gráfico da função, tudo bem? 2x ao quadrado mais 4x mais 3. Repara que o coeficiente ali, ó, o A, ele é 2. Portanto, ele é maior que o zero. Então, repara que a concavidade aqui, ó, do gráfico da função, que é uma parábola, né, ele vai estar voltado para cima. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui para vocês aqui agora um outro exemplo, então. A gente vai dizer que y vai ser igual a, por exemplo, 3x. Vamos colocar elevado ao quadrado, né? Vamos colocar aqui o 3x elevado ao quadrado. E aí note, ó. Note que a gente tem aqui então a função, né? 3x elevado ao quadrado mais 4x mais 1. O gráfico dessa função aqui, pessoal, ele vai ser exatamente esse que eu vou colocar em outra cor aqui, ó. Deixa eu modificar a cor dele. Aqui vamos colocar na cor de rosa, vai? Para diferenciar do outro gráfico aqui anterior, né? Então tá aqui, ó. Essa aqui é a função 3x quadrado mais 4x mais 1. Repara que o coeficiente A aqui, ó, que é o 3, ele também é positivo.
Então repara que o gráfico da função também, ó, a concavidade ela está sendo voltada para cima. Tudo bem? Ok. Agora deixa eu dar alguns exemplos com a função aonde o coeficiente a ele é negativo. Vamos ver o que vai acontecer. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, y, que vai ser igual a menos 2x, né? Vou colocar aqui 4x mais 5. Só que vamos colocar o expoente ali também, né? Elevado ao quadrado. Olha só o que aconteceu. Repara que o coeficiente aqui, ó, ele é negativo, né? Então ele é menor que o zero. Então o gráfico dessa função aqui, vou modificar até a cor aqui, ó, para que vocês percebam qual que é o gráfico a que eu estou me referindo, né? Vai ser esse gráfico roxo aqui, ó, tudo bem? Ou lilás, como você preferir, né? Repara que o coeficiente aqui ele é negativo e aí o gráfico ele tem a concavidade voltada para baixo, que nem está aqui, ó, nesse gráfico lilás aqui, tudo bem? Bom, deixa eu dar agora um outro exemplo. Então vou dizer que o y ele vai ser igual a menos 3x, e aí eu vou colocar 6x menos 6x mais 2. Só que, claro, né, tenho que levar esse x aqui da variável a 2, né? Então, aqui vai ficar elevado a 2. Agora note, ó. Note que, por exemplo, vou modificar aqui a cor do gráfico, né? Então repara que esse gráfico agora que eu estou me referindo é esse aqui, ó. Tudo bem? É esse que está aqui meio que vermelho, né? Vermelho claro. É esse gráfico aqui. Repara que o coeficiente A ele é menos 3, ou seja, ele é negativo, menor que zero. Então a concavidade aqui, ó, do gráfico ele vai estar voltado para baixo. Tudo bem? Ok. Agora nós vamos falar sobre os zeros ou raízes de uma função quadrática. O que seria isso, pessoal? Aqui está a definição. Denomina-se zeros ou raízes de uma função quadrática os valores de x que anulam a função. Então, por exemplo, vamos supor que nós tenhamos aqui a função f de x, que vai ser igual a x elevado ao quadrado menos 5x mais 6. Tudo bem? Vamos supor que nós tenhamos então essa função. E aí é o seguinte, nós queremos encontrar então os zeros ou raízes dessa função aqui. Então como que a gente faz para encontrar? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai transformar essa função aqui numa equação de segundo grau. A gente vai dizer que x² menos 5x mais o 6, ele é igual a zero. Tudo bem? E daí você calculando, né, aqui o conjunto de solução, né, dessa equação aqui do segundo grau, você vai encontrar o seguinte, você vai encontrar que o x1 ele vai ser igual a, por exemplo, 2, né? E o x2 vai ser igual ao 3, ou seja, o conjunto de solução dessa equação aqui do segundo grau é 2 ou 3. Tudo bem? Então, repara que esses números aqui, ó, são exatamente os números que se eu jogar aqui nessa equação aqui na variável, né, aqui no x, eles vão tornar essa equação aqui verdadeira, essa sentença aqui verdadeira. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu disse então que um dos valores aqui é o 2, tudo bem? Então vamos, aonde tem o x, a gente vai colocar o 2. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 2 elevado a 2 menos 5, que multiplica o x, aonde tem o x a gente põe o 2, mais o 6, e isso tem que ser igual a zero. Então aqui 2 elevado a 2 é igual a 2 vezes 2, que é 4. Menos 5 vezes 2 vai dar menos 10, mais 6. Isso tem que ser igual a zero. Então 4 menos 10 vai ser menos 6, mais 6. E aí menos 6 mais 6 é zero. E zero a gente pode dizer, obviamente, que é igual a zero, tudo bem? Então repare que isso aí realmente ele se confirma na prática, tudo bem? Então repara que então
Quando a gente tem aqui uma função quadrática, né, que ela é completa, aonde o a é diferente de zero, o b aqui é diferente de zero e o c também, a gente transforma, para encontrar os zeros, né, dessa função, a gente transforma essa função em uma equação do segundo grau, dizendo que ela é igual a zero, e a gente calcula o x1 e o x2. Tudo bem? Então esses aqui são zeros ou raízes de uma função quadrática. Só que nem sempre, né, pessoal? Os zeros de uma função quadrática, ele vai estar aqui nesse formato aqui, tudo bem? Numa função completinha, como a gente está vendo aqui, ó. Às vezes nós vamos ter uma função incompleta, que eu vou colocar aqui o exemplo para vocês. Então tá aqui, ó, segunda forma, aonde diz que eu posso ter uma função quadrática incompleta, né? Então, por exemplo, eu posso ter a seguinte função quadrática. Posso ter aqui que f de x é igual a x² mais 9x. Então, os zeros aqui dessa função aqui, eu vou determinar a partir dessa relação, desse procedimento aqui, ó, que eu vou fazer para vocês aqui. Então, vamos supor que nós tenhamos aqui uma função quadrática nesse formato aqui, ó, ax² mais bx. Então, primeiramente, eu vou dizer que essa função aqui, ax² mais bx, tem que ser igual a zero. E aí eu vou escrever esse ax² da seguinte forma, ó. A vezes x mais bx, que é igual a zero. E daí a gente observa que aqui nesse termo e nesse aqui nós temos algo em comum, né? Que é o x aqui e o x aqui. Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar esse x aqui em evidência. E aí a gente vai fatorar. Então aqui a gente coloca então o sinal de mais e fecha o parênteses aqui, dizendo que ele é igual a zero. Então vamos colocar aqui o ax vezes x e aqui o bx desse outro lado. Então a gente vai dividir esses termos aqui, ó, tanto esse como esse, pelo termo aqui que tá, pelo fator que está em evidência aqui, né? Então vamos dividir eles pelo x. Então cortando aqui, ó, x em cima e embaixo, a gente vai ficar apenas com o ax. E cortando agora esse aqui, né, esse x com esse x aqui, a gente vai ficar apenas com o b aqui. Então repara aqui, esse ax, ele vai vir aqui para dentro. E esse b, ele vai vir aqui para dentro também, tudo bem? Então repara que aqui nós vamos ter então x, que multiplica o ax, mais o b. E isso aqui vai ter que ser igual a zero. Então o que vai acontecer daqui, ó? Aqui nós vamos ter duas possibilidades. Ou o x ele vai ser igual a zero, ou a gente vai dizer que esse camarada aqui, ó, é igual a zero. Ou seja, o ax mais b, que é igual a zero. E daí a gente vai ter que isolar o x. Então vai ficar assim, ó. A gente vai dizer que o a vezes x vai ser igual ao zero. E esse b que está positivo, ele passa para o outro lado e fica negativo. Então aqui agora a gente vai isolar o x. Então vamos dizer que o x é igual a menos b. E esse a que está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então repara que nesse caso aqui, ó, a gente vai dizer que ou o x é igual a zero, ou o x é igual a menos b sobre a, que é exatamente o que está dizendo aqui, ó. Ou x é igual a zero, ou x é igual a menos b sobre a. Tudo bem? Então, no caso, os zeros de uma função desse tipo aqui, ó, com esse formato aqui, ó, incompleto, como por exemplo, tomando como exemplo, né, esse daqui, ó, essa função aqui, ó, f de x que é igual a x elevado ao quadrado menos 9x. Então a gente vai ter aqui dois valores possíveis para essa função, né? Que no caso ela seria x² mais 9x, que é igual a zero. Então a gente teria, por exemplo, que aqui as raízes, né, seriam, o conjunto de solução seria 0 ou menos 9.
Então está aqui. Agora, no caso dos zeros de uma função quadrática, né, pessoal, incompleta, né, que tiver esse formato aqui, ó, ou seja, ax² mais c, né? Então repara que aqui o a é diferente de zero, o b é igual a zero, porque ele nem aparece aqui, e o c ele é diferente de zero. Então, a título de exemplo, né, de mais prático, né, deixa eu colocar aqui uma função que eu poderia usar aqui para exemplificar isso aqui. Eu poderia ter uma função como essa aqui, tá? Que seria nesse formato que eu mostrei aqui. F de x que é igual a 5x² menos 20. Bom, aí no caso, o que a gente faria para obter os zeros dessa função aqui? A gente usa o mesmo procedimento dos anteriores. A gente vai dizer então que o 5x² menos 20 tem que ser igual a zero. E aí, pessoal, o conjunto solução para essa equação aqui seria assim, ó, x1 seria, no caso aqui, o mais 2, e o x2 seria o menos 2, ou seja, conjunto solução seria o mais 2 ou o menos 2. Qualquer um desses dois valores, se a gente jogar aqui no x, a gente vai obter o seguinte, resultado zero, tudo bem? Então, só para título de exemplo, né, vamos fazer a experiência aqui, ó. Então, a gente vai pegar o 5x², né? Então, ó, 5 que multiplica x elevado ao quadrado. Vamos pegar o exemplo desse mais 2. Então, no lugar do x, a gente coloca o mais 2. Então, esse x ele é elevado ao quadrado, então 2 elevado ao quadrado também. Menos 20. E isso tem que ser igual a zero. Então, aqui vai ficar 5, que multiplica 2 elevado a 2, que é 2 vezes 2, que é 4, menos o 20. E isso tem que ser igual a zero. Então, 5 vezes 4 é 20, menos 20. E isso tem que ser igual a zero. E 20 menos 20 é quanto? É zero. Ou seja, de fato, zero é igual a zero. Tudo bem? Então, repare que esse aqui seriam, então, pessoal, conforme eu mostrei para vocês, os zeros dessa função aqui. Tudo bem? Bom, e aí, em termos de propriedade, né? Como que a gente vem daqui para cá? Bom, deixa eu fazer aqui para vocês aqui a demonstração, né? Que na verdade já está aqui, mas fazendo aqui vai ficar mais claro para vocês visualizarem. Então a gente tem aqui ax² mais c, que é igual a zero. Ax² mais c, que é igual a zero. Então a gente quer isolar o x, então vai ficar assim, ó. A gente vai dizer que o ax² vai ser igual a zero e esse mais c vai passar para o outro lado aqui e vai ficar negativo. Então a gente vai dizer que o ax² é igual a menos c. E esse a que está multiplicando o x², ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então vai ficar x², que vai ser igual a menos c, dividido pelo a. E aí, para a gente isolar agora esse x, a gente vai ter que calcular a raiz quadrada de menos c sobre a. Então vai ficar x, que vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada do menos c sobre a. Que é exatamente o que aparece aqui, ó. Como vocês podem ver aqui. Tudo bem? E esse mais ou menos é exatamente isso aqui, pessoal, que vocês viram aqui, ó. Tudo bem que o conjunto de solução é formado pelo mais 2 ou o menos 2. É por isso que tem o mais ou menos aqui. Tudo bem? Bom, reparem, pessoal, que essa aula ela está bem teórica, né? Porque o objetivo dessa aula aqui é estar mostrando as propriedades relativas a uma função quadrática, que é a função de segundo grau. Tudo bem? Então, para essa aula não ficar muito longa, vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa aula em duas partes. Então, na próxima aula, eu vou comentar com vocês a parte final das propriedades que dizem respeito à função de segundo grau. Tudo bem? Então, eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.